Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um sábado às 9 horas da manhã com mais uma aula completa de mais um termo financeiro. E hoje, complementando a aula de semana passada, onde a gente falou sobre patrimônio líquido, eu quero conversar com você sobre um termo importantíssimo, também faz parte do balanço patrimonial, que é muito utilizado na análise fundamental, na análise fundamentalista nos investimentos em ações. Hoje a gente vai conversar sobre capital social. Antes de começar essa aula, eu quero te convidar a se inscrever no nosso grupo VIP do Facebook, no segundo link aqui da descrição, e também a seguir a gente lá no Instagram, no Nive Financeira. Também quero te dizer que se você quiser, no final dessa aula, todos os slides que vão ser apresentados aqui e um texto completo com tudo que eu vou te ensinar nessa aula, basta você se inscrever na Escola de Finanças, porém, esse assunto está relacionado, esse download está disponível apenas para os alunos Premium, beleza? Então vamos começar a aula de hoje, vamos falar sobre capital social. O que é o capital social? Para a contabilidade, o capital social é o valor dos bens ou dinheiro que os sócios investem para abrir uma empresa sem direito de devolução. Esse é o capital que é necessário para iniciar as atividades da nova empresa, enquanto essa empresa ainda não gera receita suficiente para se sustentar. O capital social também vai constituir uma garantia, ou seja, um valor estável, ainda que os resultados negativos possam levar à falência. Nesse caso, a empresa ela coloca os recursos necessários, ela dispõe dos recursos necessários para satisfazer os credores. Ele dá aos sócios do capital social os direitos que podem variar de acordo com a participação. Dependendo do tipo de empresa, a porcentagem do capital social é contabilizada em ações ou em cotas. Antes da gente continuar avançando, deixa eu só te dizer o seguinte: o capital social ele pode ser, como você vai ver um pouco mais para frente, bens, dinheiros, bens materiais, também bens imateriais, ok? E ele também vai proteger aí os acionistas, os sócios dessa empresa. Você vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente, só estou falando para você já ficar atento, beleza? O capital social constitui o poder financeiro da empresa, tá? Então, se ele ainda não vai gerar lucro suficiente para se sustentar, esse negócio aí que está no início das atividades, ele precisa ter um montante investido no início. E esse valor ele é utilizado para manutenção da empresa. Com eles, os sócios vão comprar equipamentos, acessórios, contratar serviços, ferramentas, adquirir computadores, carro, ou seja, tudo que for relacionado aí com o desenvolvimento do negócio. Corresponde ao patrimônio líquido da empresa e o capital é modificado cada vez que um sócio faz um desinvestimento na companhia. Isso a gente chama de redução de capital. Ou então um aumento do capital investido, que é o aumento do capital, que pode ser em dinheiro, aplicações, imóveis, etc. Ou seja, então, finalizando aqui o que é o capital social é o valor que engloba tudo o que for relacionado ao desenvolvimento do negócio. E, a princípio, ele é o limite de responsabilização dos sócios, por exemplo, nas sociedades limitadas. O que significa isso? Bom, se eu investir, a gente vai falar, vou dar um exemplo mais para frente para ficar mais visual, tá? Mas se eu investir num capital social de 100 mil reais, 30 mil reais e as outras partes investiram 35 mil reais, existe então essa divisão aí que é feita e eu vou ter uma porcentagem daquilo. Isso vai me proteger quanto aos custos, ok? Quanto aos débitos, quanto às dívidas, quanto aquilo tudo que a empresa vai precisar custear, tá certo? Isso vai limitar a minha responsabilidade. Então a gente chama de limite de responsabilização dos sócios. A história do capital social. O conceito do capital social foi associado à limitação de responsabilidade dos sócios, que é o que eu acabei de explicar, entre o final do século XIX e o início do século XX, a partir da necessidade de limitar o ônus dos sócios diante dos crescentes riscos inerentes à atividade industrial. Final do século XIX e início do século XX, a atividade industrial era muito forte, beleza? Nem tanto empresarial como a gente tem hoje, mas a industrial em si era muito forte, e você tinha aí os ônus. O que são os ônus? Exatamente o que eu acabei de explicar. Aquilo que a gente tem que pagar, aquilo que a gente tem que chegar junto ali no custo da empresa, tá certo? Então o capital social ele foi, na verdade, citado, usado pela primeira vez justamente para poder limitar essa responsabilização aí dos sócios por causa da atividade industrial, dos riscos inerentes aí aos custos, tranquilo? Bom, esse conceito ele vai perdurar até hoje nas organizações empresariais. No Brasil, por exemplo, em caso de sua empresa acumular dívidas e credores, caso ela seja limitada, o limite de sua responsabilidade e dos seus sócios vai ser o total do capital social subscrito e não integralizado na proporção das cotas. Pedro, não sei o que é capital subscrito, não sei o que é capital não integralizado, fica tranquilo que eu vou te explicar ainda hoje, beleza? Mas é basicamente isso. Vamos lá. Tipos de capital social. As contas contábeis analíticas aí do capital social, elas podem ser classificadas em 5 tipos. Primeiro, capital social autorizado, que é a conta de controle. O capital social subscrito é a conta patrimonial. O capital social a subscrever é a conta de controle.
O capital social integralizado está dentro da conta patrimonial. O que é o capital social integralizado, Pedro? São valores já efetivamente enviados para a entidade, tá? Que já foram integralizados à empresa. E capital social a integralizar na conta patrimonial são valores ainda não enviados para a entidade, porém que já foram acertados aí previamente mediante contratos para que sejam enviados. É muito interessante você entender não só o que é o capital social, os tipos de capital social, isso não vai fazer tanta diferença, beleza? Mas como definir o capital social, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro passo para você definir o capital social é justamente você entender que dentro do setor financeiro de uma empresa, você precisa responder quanto deve ser investido nesse empreendimento para que ele comece com o fôlego necessário para que ele cresça. Ou seja, toda empresa ela nasce sem lucros. Apenas com os recursos que a gente disponibiliza, né, como sócio dentro da empresa, é que você vai poder aí usar uma estratégia toda para definir corretamente o valor do capital social inicial. E você chega a esse valor de investimento inicial a partir da elaboração, de um plano de negócios, que deve prever todos os custos de operacionalização. Pedro, o que é operacionalização? É todos os custos necessários para manter a sua empresa funcionando, para manter a empresa funcionando. E aqueles que também são necessários para o início das atividades, até que o empreendimento comece a faturar. Por exemplo, as primeiras operações do negócio envolvem gastos com a aquisição de um local para funcionamento e com as folhas de pagamento da equipe, materiais e insumos para a linha de produção, compra de máquinas, implantação de tecnologias, gastos com publicidade, além de outras despesas aí que são inerentes ao começo de qualquer empreendimento. E é importante que tudo isso esteja presente na sua contabilidade. Para facilitar esse processo, os sócios eles se reúnem para definirem juntos um valor que cubra todos os gastos do negócio até que ele comece a gerar receita. Então vamos pegar um passo a passo aí desse processo de definição do capital social. Como é que ele acontece sempre, beleza? Primeiro passo, um plano de negócios, tá? Toda empresa ela deve começar com um bom plano de negócios e esse planejamento vai nortear todas as ações, gastos, serviços, entre outras informações da empresa. O valor do capital social deve ser estipulado com base no plano de negócios. É preciso que você tenha em mente que como a sua empresa ainda não está gerando lucro, o único valor que terá que pagar contas, equipamentos e manutenção vai ser do capital social investido aí pelos sócios. Pensa nos gastos que a sua empresa vai ter até começar a se sustentar sozinha. A partir desse cálculo, fica mais fácil de você entender qual é o valor do capital social ideal para a sua empresa. Então o plano de negócio ele vai te dar esse que a gente chama de overview, que é a vista de cima, ok? Ele vai te dar esse overview de quais são os custos, quanto é que eu preciso para começar a operacionalizar a minha empresa começar a funcionar até o momento que ela tenha aí os seus primeiros faturamentos, beleza? Então é importante você entender esse capital social a partir disso, a partir do seu plano de negócios. Depois então você começa pequeno. O ideal é sempre começar com o valor mínimo necessário para a sua empresa funcionar. Você leva em conta os gastos principais, como taxas, certificados necessários, documentos, equipamentos que vão ser necessários para iniciar, honorários do contador e da assessoria jurídica para abrir a empresa e o valor necessário para capital de giro. Com esses valores em mente, você tenta calcular quanto seria o mínimo necessário para você poder começar as atividades do negócio. Só que tem que ter uma atenção aqui. O valor que é definido pode ser aumentado posteriormente. Só que, ao contrário, é muito mais trabalhoso e custoso diminuir o valor de capital social do que aumentá-lo. Por isso, você deve tentar começar com o valor mínimo necessário. Ainda dentro dessa aula aqui, a gente vai conversar como é que funciona essa dinâmica de aumento e redução aí do capital social. Então, o ideal é que você veja simplesmente quais são os custos básicos, iniciais aí para você poder colocar o seu negócio para funcionar, beleza? E você começa com o mínimo. Bom, depois você vai definir a quantia de cada sócio. Após definir o valor total do capital social, é o momento de definir quanto cada sócio vai sobrescrever. Sobrescrever o capital significa estipular de forma clara no contrato social qual a porcentagem do capital social que cada sócio vai investir. Essa questão aqui, ela precisa ter muita atenção, ok? Porque é aqui que vai ser definido qual percentual da empresa pertence a cada sócio. E não existe uma regra para definir isso. Uma conversa aberta entre os sócios deve ser o primeiro passo para definir a participação societária de cada um, mas muitas vezes os sócios também decidem aí por uma divisão igualitária. No entanto, isso pode nem sempre ser a melhor solução. Nessa etapa aqui é altamente sugerido o auxílio de uma assessoria jurídica para ajudar a montar o contrato social da empresa, porque isso pode evitar grandes problemas e mal entendidos no futuro. Então você já entendeu o que é sobrescrever o capital. Se você não entendeu, volta aí 2 minutinhos desse vídeo. E agora a gente vai entender sobre integralizar o capital, que é o quarto passo.
Depois de subscrever, né, o capital por cada sócio, vai ser necessário definir a integralização do capital. Integralizar o capital nada mais é do que realizar efetivamente, de forma física, a quantia que cada um dos sócios ficou responsável durante a subscrição. Em regra, a integralização pode ser feita através de investimento em dinheiro, em bens como imóveis, equipamentos ou veículos e em créditos. Após definido, vai ser necessário deixar explícito no contrato social como cada um dos sócios vai integralizar o seu percentual do capital social. E há a possibilidade de um dos sócios não integralizar o capital logo no momento de abertura. Nesse caso, é importante deixar claro no contrato social como, em quantas parcelas e quando é que esse sócio vai integralizar o valor pelo qual foi responsável. Então, subscrever nada mais é do que definir o quanto cada sócio vai investir na empresa. E integralizar é efetivamente ir lá e botar o dinheiro dentro da empresa. Beleza? Basicamente isso. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você seja sócio juntamente com mais outros 2 amigos, aí escolhe 2 amigos na sua cabeça. E aí vocês resolveram abrir uma pousada na sua cidade, a Fique Aqui LTDA, né, limitada. O capital social integralizado total da empresa é de R$100 mil, sendo que você injetou 30 mil e os outros 2 sócios, seus amigos, injetaram 35 mil cada um. Isso não é obrigatório, mas o valor de cada cota nas organizações societárias costuma ser R$1, o que significa que você vai ter 30 mil cotas e os outros 2 sócios 35 mil cotas cada um. A responsabilização de vocês em caso de débito com credores vai ser medida nessa mesma proporção, assim como a divisão do lucro. O que significa isso? Se você acabar entrando em débito, se você acabar criando dívidas, se a empresa entrar em dívidas, a parte que te cabe, que te é responsável, a parte que é responsável para cada um dos sócios, é justamente definida pelo número de cotas, que é definido pelo número de capital social que foi integralizado ou subscrito se você deixou para integralizar depois, beleza? Então o exemplo aqui é justamente para você poder entender de forma visual, um exemplo como se você estivesse abrindo a sua empresa, tá certo? Como formalizar então o capital social? Nas sociedades empresariais, o capital social ele precisa ser registrado em contrato, beleza? Assim como também as garantias e a natureza dos recursos que são aplicados pelos sócios individualmente. O recurso, que é o capital social, né, também tem uma função adicional em sociedades de negócios. Ele vai delimitar o investimento individual dos sócios, determinando quais são os percentuais de direitos sobre o domínio da empresa que cada um deles possui. Isso vai evitar disputas ou erros na dissociação da empresa e nas mudanças societárias. No momento de definir a proporção do domínio de cada sócio sobre a empresa, muitos elementos podem ser considerados. Por exemplo, dinheiro aplicado, know-how. Know-how é saber como fazer, tá? Implementação de tecnologia, carteira de clientes e por aí vai. Entretanto, o mais importante nesse tipo de tratativa, nesse tipo de acordo, é que absolutamente tudo que seja acordado esteja minuciosamente descrito no contrato social ou no acordo de cotista. Isso vai evitar futuras disputas em eventuais alterações societárias. Em geral, conforme citado, as cotas são definidas de acordo com o investimento que cada sócio fez na empresa. E é preciso discriminar no contrato se a integralização do capital, ou seja, se na hora de chegar junto lá com o dinheiro, é feito isso em dinheiro, em bens materiais ou bens imateriais. Em outras palavras, como vai ser feita a conferência do valor? Em moeda corrente, bens, direitos? Se for realizado em bens, esse valor ele precisa ser informado em moeda corrente. Para auxiliar nesse processo, também recomenda-se a avaliação de um perito. Porém, se for sociedade anônima, esse perito ele é obrigatório de aparecer. Então agora eu quero te mostrar como é que vai funcionar o capital social em uma empresa sem sócios. Ultimamente, na nossa política, né, foi definido aí a criação do MEI, microempreendedor individual. Existe uma outra categoria que também é uma categoria de abertura de capital, não, perdão, uma abertura de empresas sem sócios, que é a EIRELI. Então eu quero dar esses 2 exemplos para você e te dizer como é que você pode definir o capital social, como é que pode ser definido o capital social de um EIRELI ou de um empreendedor individual. Beleza? Vamos lá? Bom, no caso do EIRELI, o capital precisa ser a partir de 100 salários mínimos. É importante frisar aqui que apesar de você não precisar comprovar esse valor, ele tem que estar disponível para a empresa.
Caso você não tenha esse recurso, pode haver uma inconsistência na sua declaração de imposto de renda, tá? E isso aí vai dar um problema absurdo. Por quê? Porque você vai ter que declarar que tem uma empresa no valor de 100 salários mínimos, quando na verdade você não tinha esse recurso. Outra consideração importante ainda no Eireli é você saber que qualquer alteração que houver no contrato social da Eireli, é preciso que você atualize o capital. Então imagina que você está abrindo sua empresa hoje com salário mínimo em R$880 e passados alguns anos você mudou de endereço, por exemplo, e o salário mínimo passou para R$2.000. Então o capital social da empresa tem que ser atualizado para 200 mil. Muita gente discute essa regra, mas é o que diz na lei. E como empresário individual, Pedro, o melhor é começar com um capital social pequeno. Uma vez que você entende o conceito de capital social que a gente está passando aqui, você vai precisar definir o valor, o que não é muito fácil, mas agora você já sabe muito bem como é que faz. Então, se você não conseguiu definir esse número de forma clara, comece pequeno. Na dúvida do que é pequeno, por exemplo, em R$1.000, é o valor que você vai gastar com taxa, certificado digital e um contador para poder te auxiliar nesse processo de abertura. Inicie aí com R$1.000, se for o caso, você faz a troca depois. Só quero abrir um parênteses e te dizer que o que eu estou falando para você aqui não te exime de procurar um contador, um advogado ou alguém que conheça essa área, beleza? A Universidade Financeira, ela passa o conteúdo, ela passa a educação financeira. Na prática, é sempre melhor que se você não souber o que fazer, você procure alguém gabaritado, algum profissional da área. Como a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de lei, declaração de imposto de renda, enfim, diversas outras coisas nesse âmbito da contabilidade, é ideal que você procure um contador. Tranquilo? Eu estou aqui, então, me eximindo do que você vai fazer com o que eu estou passando para você. Eu estou te passando o conteúdo, como funciona. O que você vai fazer na prática precisa ser embasado por algum profissional da área. Vamos voltar. Bom, dessa forma você não vai precisar perder tempo na hora de abrir a sua empresa, já que muitas vezes o cliente já está aguardando que você tenha o CNPJ e que ele consiga emitir, ou que você consiga emitir notas fiscais o quanto antes. Considere então que para aumentar o capital social você só vai ter que pagar os custos das taxas da junta comercial para poder averbar aí a alteração do contrato social, beleza? Lógico, se você vai fazer alguma alteração você tem que pagar taxas para poder, enfim, a junta comercial reconhecer aquilo dali e dar prosseguimento no seu processo. Isso é normal, a gente está no Brasil. Qualquer alteração que você queira fazer de qualquer coisa você tem que pagar alguma taxa, infelizmente, beleza? Bom, fazendo isso de uma forma muito mais rápida do que seria com a redução de capital social. Na redução de capital social, você tem alguns obstáculos ali, algumas coisas um pouco mais chatas que eu já vou falar para você. A gente já está acabando essa aula, tá certo? E no aumento do capital social é um pouco mais tranquilo, beleza? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vantagem do capital social. A gestão estratégica que gera um capital social de qualidade traz os seguintes benefícios para os executivos. Gera conexões no seu contexto imediato com pessoas estratégicas. Os executivos ganham destaque dos outros executivos do mercado por um desempenho muito mais veloz. Apresentam uma aprendizagem mais ágil sobre o mercado que eles atuam e sobre a própria empresa em que eles atuam. Criam e dirigem equipes mais eficazes e eficientes e contribuem mais com o bem comum da organização como um todo. Eu costumo dizer o seguinte, para você poder trabalhar bem, ok, gerir bem uma empresa, você precisa ter clareza sobre aquela empresa. Então, se você vai investir numa empresa no mercado de ações e você não tem noção, ou a própria empresa, né, o cara que está lá dirigindo a empresa não tem noção do capital social da empresa, não tem noção do como funciona, como está a saúde financeira daquela empresa, significa que essa empresa tem tudo para, no longo prazo, ou fechar as portas ou ficar muito mal das pernas enquanto não corrige essa rota. Então é muito importante ter clareza, beleza? Clareza do capital social, clareza das finanças da empresa faz com que essa empresa tenha resultados muito melhores no mercado. Bom, além disso, outro benefício de um capital social de qualidade ou bem gerido é garantir aos credores da companhia, conciliando a responsabilidade limitada dos acionistas com a proteção ao crédito. O que significa isso? Se eu vou emprestar dinheiro para a sua empresa e você tem um capital social bem gerido, eu vou ficar muito mais tranquilo, eu vou sentir que o meu crédito, né, aquilo que eu estou confiando, acreditando na sua empresa, vai voltar para mim, beleza? Dentro dos termos que a gente combinar, e isso vai me dar uma certa tranquilidade, tranquilo? Como recurso também advém de proprietários, sócios ou acionistas da empresa, é possível identificar ainda se o patrimônio condiz com os representantes da companhia. Isso vai evitar que a abertura de negócios sirva para registro de dinheiro ilícito. Muita gente abre negócios para poder aí fazer o dinheiro entrar e sair, para poder rodar o dinheiro, quando na verdade, na prática, elas nem têm aquele dinheiro dali. Então, quando você tem um contrato social ali escrito muito bonitinho, registrado na junta comercial, você sabe, caramba, essa pessoa era capaz de abrir essa empresa ou não, essa pessoa não era capaz, tem alguma coisa errada aqui, da onde está vindo esse dinheiro.
Bom, o capital social também vai se apresentar como uma importante garantia para os investidores, trabalhadores e para a sociedade empresarial como um todo. O capital também vai assegurar a capacidade de um empreendimento se manter por algum tempo, vai tranquilizar empregadores e também investidores. E o melhor gerenciamento dos recursos que vão auxiliar na compra de máquinas, contratação de colaboradores, implementação de tecnologias, possibilidade de planejar suas ações de longo prazo mediante os recursos presentes, porque você sabe quanto de dinheiro tem, e determinar também não somente os limites de responsabilidade, mas também o domínio da empresa que cada sócio possui, evitando disputas futuras em alterações societárias. A gente já está acabando essa aula, mas 2 tópicos aqui a gente acaba, beleza? Aumentar ou diminuir o capital social. Para alterar o valor do capital social para mais, é preciso ter a quantia inicial totalmente disponibilizada para a empresa. A cada aumento, o contrato social alterado deverá ser registrado em uma junta comercial. E diminuir o valor também é possível, porém, é bem mais raro de acontecer. Para reduzir o capital social, você não pode ter dívidas. Você precisa publicar em um jornal, e essa publicação não é barata, e após 90 dias da publicação, se ninguém se manifestar ao contrário, aí sim você pode reduzir o capital. Ao passo que para aumentar, é só você ter os custos das taxas da junta comercial e o custo do contador. Mas é possível fazer isso de uma forma muito mais prática do que seria, então, uma redução desse capital social, beleza? Então, por isso que é ideal você começar com o mínimo para você operacionalizar a sua empresa. Então vamos para a última observação aqui, importante, a gente finaliza esse vídeo. Em alguns balanços de empresas brasileiras publicados no mercado, a parcela dos chamados acionistas minoritários, eu e você, como investidores na Bovespa, não é mostrada como componente do capital social, mas parte do exigível a longo prazo. O que significa isso? Significa que as empresas elas não são obrigadas a mostrar no balanço delas, que são publicados no mercado, ok, a parte dos acionistas minoritários, mas a longo prazo é exigível que isso aconteça. Tranquilo? Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre capital social. O capital social ficou completamente enxuto aqui para você, tá certo? Se você quiser ter acesso aos slides e a esses scripts que eu acabei de passar aqui para você em forma de vídeo, isso tudo pode ser feito se você já é um aluno premium da Escola de Finanças. É só entrar lá que você vai ter isso para download, para você poder continuar estudando e etc. Se não, basta acessar de graça aqui pelo YouTube, que não tem problema também nenhum. Um forte abraço para você. A gente se vê na terça-feira, às 7 horas da manhã. Bom final de semana e até lá. Parabéns por ter assistido esse vídeo até aqui. Parabéns por investir tempo em você. Agora faltam 2 coisas. A primeira delas é clicar nessa bola que você está vendo aqui na tela agora e se inscrever aqui no canal da Universidade Financeira para receber tudo em primeira mão. E a segunda delas é clicar no primeiro link aqui da descrição e ser um novo aluno gratuito da Escola de Finanças. Eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau.